Olá, pessoas do signo de Áries, sejam muito bem-vindas. Essa é uma leitura para o mês de agosto de 2024 do signo de Áries. Também é uma leitura válida para quem tem ascendente, lua ou muita presença de Áries no mapa astral. Então, já deixei a sua contribuição, Áries, o seu like, o seu comentário, a sua recomendação para outras pessoas, para facilitar a manutenção dos nossos conteúdos aqui no canal, ok? Meu nome é Aline, vamos ver então o que Áries necessita ouvir para o mês de agosto de 2024. Uma carta, por favor. Começamos aqui com o valete de paus. Olha só, Áries, novos começos para vocês, viu? Novos começos, eu vejo assim, também pode ser um começo de um novo estudo, de uma nova área de interesse, de um novo relacionamento, mas eu sinto muito que me veio bem forte, assim, de princípio, uma nova visão sobre vocês mesmos, uma coisa de retomada, né, sobre o poder pessoal de vocês refletindo melhor sobre o poder pessoal de vocês. Caiu aqui 4 de ouros. Áries, isso está dizendo para mim que vocês estão começando a perceber que o que impede vocês de caminhar, de ter o poder pessoal de vocês, é o apego, né? Apego pode ser qualquer coisa, gente. Apego a pessoas, a situações, a padrões de relacionamento, pode ser apego material também, que vocês vão percebendo, né? Que isso não é legal para vocês e vocês começam a arrumar, né, para outras direções, perdão. E essas direções são direções assim de estudo, de avaliação, que retoma muito do poder pessoal de vocês, sabe? Desse brilho interno, dessa chama interna de vocês, de propósito de vida de vocês, de algo maior, tá? Ok, vamos ver o que mais aqui, então, Áries. Mês de agosto. Como vai estar, então, Áries, a consciência aí? Ás de copas. Isso significa que para alguns, Áries, vai ter, assim, bastante trabalho emocional, tá? Para algumas pessoas, isso significa que vai estar, assim, vivenciando bastante emoções, passando por bastante emoções, mas eu vejo esse Ás aqui, esse excesso de emoções, como uma possibilidade de cura também, sabe? Uma possibilidade, assim, de acesso a esses apegos, né? Você se aprofundando no porquê vocês têm esses apegos, qual é a questão emocional deles para que vocês contribuam com o processo de cura e autoconhecimento de vocês para a melhoria desse aspecto aí de autodomínio, de autonomia, de poder pessoal, como eu havia dito. Ok, o que mais? Opa, caiu aqui 5 de espadas, né? Isso pra mim tá dizendo, Áries, que vocês estão precisando desse movimento de retomada desse processo, desse poder pessoal, dessa cura emocional, esse olhar para os apegos de vocês, depois assim, de terem passado por bastante frustrações, por terem tentado insistir bastante em padrões de vida, seja padrão de relacionamento, seja padrão de como lidar com dinheiro, seja padrão de como resolver qualquer coisa na vida de vocês, e aí vem esse sentimento de fracasso, esse sentimento de não, as coisas não darem certo. E aí vocês começam então a perceber que o que vocês precisam é mudar esse padrão de vocês e entendendo que esses apegos e esse fundo emocional precisa ser confrontado, que é isso que fica
chamando vocês de volta para essa situação, esse sentimento, essas situações que vocês se sentem derrotados ou que as coisas não deram certo, seja nos relacionamentos ou nas profissões que vocês já exerceram e exercem. Vem muito assim esse senso de desistência também, sabe? De tentar fazer esses apegos darem certo. Às vezes a gente não percebe que a gente repete sempre um padrão de tentar fazer dar certo uma coisa que não tá fluindo. E aquilo nos coloca em sofrimento e a gente vai se esforçando para fazer dar certo, mas aquilo não vai dar certo porque a base emocional daquilo, Ares, é uma coisa de apego, é uma coisa que às vezes está ali ligada às nossas crenças, né, mais limitantes, ou então vai estar ligado com padrões familiares, enfim, uma infinidade de possibilidades do porquê esse apego existe, né? Então vocês podem confrontar isso melhor, tá bom? Vocês podem confrontar. E por que tanto medo, né? Eu vejo também que alguns arianos têm bastante medo desse fracasso, né? Por isso são tão apegados em fazerem darem certo. Então, um exemplo, né? Começa um relacionamento, as coisas começam bem, começa a surgir esse apego, medo de que não dê certo. E esse medo, né, esse apego vai fazendo com que vocês batalhem muito para que aquilo dê certo, a ponto de, por algum motivo, aquilo desanda. Desanda porque ou vocês não conseguiram ler a situação adequadamente, ou então vocês foram muito intensos, ou então, enfim, muitas coisas podem acontecer nisso, né? Pode ser, assim, o medo de perder é tão grande que às vezes a gente acaba criando situações também que a gente perde. Acho que todo mundo já passou por isso, tanto medo de que alguma coisa aconteça que a gente fica alimentando aquilo com os nossos pensamentos, sentimentos. E aí a gente não só traz para perto situações que isso possam acontecer, como também faz movimentos inconscientemente para que aquilo aconteça. Sabe? Não é premeditado, gente. Não é assim, eu vou fazer isso para que essa coisa aconteça. Não. É porque o nosso inconsciente, ele atua de uma maneira a nos fazer crescer. E às vezes esse crescimento passa por ser frustrado. Inúmeras vezes ali acerca de algum tema, alguma questão na nossa vida, para que a gente consiga ver o pano de fundo real daquela questão para solucionar. Então, muitas vezes a gente acorda, desperta e para de repetir alguns padrões depois de um cansaço constante, né, de tentativas que foram difíceis ou não foram bem sucedidas. E aí a gente começa a tomar as reais providências para tratar e sanar as causas, as verdadeiras causas daquilo que a gente do que está dentro da gente que nos leva para esse tipo de situação, para esse tipo de lugar. Caiu aqui a justiça, equilíbrio, Áries. Vem de uma necessidade também de vocês ponderarem, serem justos, né, de vocês buscarem esclarecimentos racionais a respeito das situações, né? Por que esse apego tão grande? Por que a dificuldade de assumir uma responsabilidade ou um poder pessoal, ou um novo tipo de caminho na minha vida? Por quê? Qual é a questão? Pensar sobre isso com, né, bastante honestidade aí. E também avaliar também dentro das situações de apego, Áries, o que às vezes a gente faz que não é justo, tá? Porque o apego, ele gera desequilíbrio de algum lado. Ou a gente tá desequilibrado, tentando prender alguém, alguma coisa, alguma situação, ou o contrário, ou com a gente. E isso é uma das causas inconscientes que às vezes afastam e repelem as situações da gente também, porque o apego é uma energia densa, às vezes aprisiona. Então, assim, como será que você pode avaliar isso na sua história, na sua jornada? O que será que faz sentido para você? Né? Usando de todo esse discernimento e honestidade aqui da justiça, tá? Vamos ver o que mais. Futuro para Áries, futuro breve aí, né? Próximo.
Ok, ó, 3 cartas, hein? Saiu aqui o Sol, os Enamorados, 7 de Ouros. O que então eu estou vendo aqui? Olha, esse processo com a justiça, né? Esse processo com toda essa busca que vocês estão iniciando, já até iniciaram, aí para agosto, de retomada do poder pessoal, de trilhar o próprio caminho, de se colocar no eixo da vida de vocês, tem um grande esclarecimento e recompensa por isso, tá? Vocês vão realmente receber uma iluminação importante para fazerem as escolhas certas para vocês, né? A escolha, Áries, que realmente faz sentido para o coração e propósito de vida de vocês, né? Propósito de vida, inclusive de missão espiritual, né? O que vocês precisam resolver na vida de vocês, Áries? O que vocês precisam plantar, o que vocês precisam colher, quais são os ajustes encarnatórios, quais são os ajustes dessa vida aqui agora que vocês precisam realizar para que vocês melhorem a vida de vocês de modo geral, né? Não só agora, né? Mas também para quem acredita esse plano maior, né? Espiritual e maior de outras vidas que virão e que vocês já viveram e que são ajustes que vocês estão precisando fazer e que tem uma grande possibilidade de vocês conseguirem a partir desses ajustes, a partir dessas mudanças, desses esclarecimentos, tá? É um caminho bem iluminado e é um caminho assim de longo prazo, pode demorar um pouco, né? Mas é um caminho que tem um retorno frutífero e permanente, sabe? Na existência de vocês enquanto espírito, na existência de vocês enquanto seres, né, encarnados, de luz, enfim. Para quem não acredita, entenda como quiser, nessa vida mesmo. Então vamos compreender o que é mais, qual o recurso de Áries para isso tudo aqui, né? O que pode ajudar? Áries. Olha, Áries, vocês estão precisando, realmente precisa muito de um trabalho mais racional, assim, porque o que ajuda muito vocês agora é parar de achar que vocês não conseguem sozinhos, parar de achar que vocês precisam de alguém, ou de algum cargo, ou de alguma quantidade de dinheiro específica para serem alguém, para conseguirem alguma coisa na vida de vocês, tá? Os nossos sonhos, eles são importantes, mas quando eles começam a limitar a gente no sentido de a gente começa a se impor algumas coisas inconscientes, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento X, eu vou ser feliz quando tiver uma condição X. E isso vai criando distorções para vocês que gera esse apego para muitos de vocês, tá? Porque aí vocês começam a tirar o poder de dentro de vocês, Áries, o poder pessoal de vocês e projeta nas situações externas, criando ilusões e muita impotência. E fica aquela coisa assim, as coisas não andam, as coisas não se desenvolvem realmente para vocês por causa de uma autolimitação que vocês acham que não conseguem sozinhos, ou que sabe, assim, começam a criar muitas crenças a respeito dessa situação. Me vem muito, assim, o exemplo específico, mas não se aplica só a isso, quando a gente acha que precisa de relacionamentos para ser completo, para ser feliz, para ter algum tipo de segurança, e a segurança, ela vem internamente primeiro, né? O que vem de fora soma, ajuda e é importante também. Mas se a gente busca o tempo todo inverter a ordem de buscar uma segurança externa constantemente primeiro, é aí que a gente não consegue, gente, ler as situações adequadamente, não consegue se valorizar, se mete em muita enrascada, né? Não é que a gente não possa sonhar com relacionamento, né? Não é que a gente não possa ter isso na nossa mente, na nossa vontade, né?
mas é o grau de importância que a gente dá para isso, para o nosso senso de valor interno e para o nosso senso de segurança na vida também. Então, vamos continuar aqui. Ó, Rainha de Ouros. Olha, Áries, isso aqui tá me dizendo que o seu externo já é suficiente. O seu mundo externo hoje, as relações, a vida de estrutura material, já tem muita coisa aí presente na vida de vocês que já é suficiente para vocês enquanto estrutura, para vocês seguirem, caminharem. Só que a gente precisa, antes de mais nada, assumir essa estrutura, assumir que a gente detém algo, que a gente é capaz de fazer com que a gente tem hoje algo muito bom para atrair outras coisas que a gente queira também. Então é confiança no que você já detém internamente, externamente, para ir galgando mais, sabe? Para vocês conseguirem se conectar com algo maior, com algo cada vez melhor na vida de vocês. Né? Não ficar muito naquela esfera, Áries, de pensamentos pessimistas demais que não ajudam. Né? Pensamentos muito pessimistas constantemente fica minando a nossa autoestima. E se você acredita em questões de atração também, é claro que se a gente reclama muito, a gente também atrai aquilo que a gente está colocando muita energia, muito pensamento, muito sentimento. Então, cuidado, né? Veja as suas bases, a sua base material e interna como já suficiente, que isso é claro que você pode melhorá-la. Mas você já tem o que você precisa, tá bom? Vamos ver. Caiu aqui o 2 de espadas. Mais uma carta para clarificar do que se trata esse 2 de espadas, por favor. Olha, Áries, isso está dizendo para mim que vocês não devem hesitar, tá? Em se renovar, não devem hesitar em seguir novos caminhos, em buscar coisas boas, novas para vocês e principalmente, Áries, de buscar mais leveza. Para mim, esse louco tá contrastando muito de novo com essa carta daqui do 4 de ouros, que para mim tá vindo com uma energia muito densa. O louco, ele acredita que as coisas vão chegar naturalmente, não precisa se apegar a nada, sabe? Então, assim, não hesite, sabe? Não fique hesitoso de buscar coisas melhores, de sair de situações ruins, abusivas, de buscar mais leveza, mais otimismo para vocês. Esse é o caminho para vocês, na verdade. Vocês estão precisando mesmo, assim, de mais otimismo nas coisas de vocês, tá? O que mais aqui? Tem uma carta que tá doidinha para sair. Ai, ai. Vamos ver. Muita carta. Menos, por favor. Ai. Não teve jeito. Bom, Áries. Caíram aqui 4 cartas e que eu senti que eu deveria aceitar. Caiu aqui o 3 de paus, o diabo, rei de ouros e a força. Olha, como uma perspectiva, que leitura forte é de vocês, tá? Tá bastante forte, assim. Pra você, gente, realmente
Tem uma questão aí se projetando como uma necessidade, mas também possibilidade de futuro, de vocês realmente se expandirem. Para de achar que vocês não têm opção na vida, que vocês têm que aceitar qualquer coisa, ou que vocês não merecem muito, ou que vocês, sabe? Ser grato ao que a gente tem, gente, não é ser acomodado, sabe? A gente pode se resignar a ser grato, mas entendendo que a gente pode mais e que a gente não deve ficar em lugares que a gente tá se sentindo diminuído, tá se sentindo menos, tá se sentindo mal, né? Isso tudo vem de uma autodepreciação aí e de um contexto de padrões mesmo de vida de vocês, problemas que podem ser inclusive encarnatórios para alguns, com essa dificuldade, tá? Essa dificuldade aqui dessas duas cartas aqui de vocês se estabelecerem enquanto pessoas capazes, donas de si, pessoas que conseguem assumir as rédeas da própria vida, pessoas que acreditam plenamente no potencial que têm. Então, assim, parem de se colocar em situações, Áries, que vocês recebem menos do que vocês são, menos do que vocês merecem, tá? Tem muito uma questão aqui de vocês precisarem conter também alguns tipos de impulsos. São impulsos que eu tô percebendo como uma coisa assim encarnatória, sabe? Kármica mesmo. Eu realmente tô sentindo isso. Tipo assim, de vocês mal pensarem, mal conseguirem se controlar para não terem algum determinado tipo de comportamento que vocês já até podem estar percebendo que é prejudicial para vocês. Então, passa por um processo realmente muito grande, que, como eu já disse, de racionalização, de entendimento, de clareza que vocês necessitam, para controlar melhor, Áries, esses impulsos que prejudicam e ficam criando situações repetitivas, situações assim que deixam vocês num lugar mais baixo. É isso, vocês têm muito potencial, vocês têm muita possibilidade de expandir o caminho de vocês, de serem felizes, mas isso passa primeiro por vocês se vendo como capazes de fazerem isso e tolhendo, né, cortando as situações que vocês estejam por algum tipo de apego que não condizem com esse tipo de crescimento que vocês precisam e que vocês podem ter, tá? Ok, a gente vai agora com o mitológico. Caiu aqui a justiça de novo. O que mais? Tarô mitológico. Rei de espadas. Engraçado, caiu, acho que pra vocês em julho, como a carta de julho, se não me engano. Vamos ver. O que mais aqui? Áries. Pagem de copas. Gente, vocês estão precisando tratar uma ingenuidade emocional de vocês, tá? Esse apego, ele vem de um lugar realmente, né, como eu havia dito, de uma questão, tem um pano de fundo emocional aí, que tem para algumas pessoas muita ingenuidade, assim, a respeito dos afetos, a respeito da vida, a respeito de fantasias a respeito da vida, e isso confunde a cabeça de vocês, isso confunde, não só confunde, como também faz vocês se apegarem a coisas que não são reais e que não são boas para vocês. Em alguns casos é porque simplesmente não é uma coisa boa e você acha que você precisa daquilo. Então, aqui, a justiça e o rei de espadas estão confirmando ainda mais essa necessidade de vocês buscarem esclarecimentos mais racionais sobre isso, mas tomarem um certo cuidado com essa intensidade emocional
que ela às vezes vem carregada de ilusões, sabe, assim, de distorções para vocês. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, ouvir os nossos sentimentos, mas ouvir os nossos sentimentos não significa que eles estão sempre certos, né? Então, esse processo de aprender a ouvir os nossos sentimentos é uma trajetória na vida de vocês, né? A gente realmente é um processo, gente, assim, só não pode assim, desistir de escutar, né, ou seguir cegamente tudo o tempo todo, né, principalmente quando vocês já têm ali uma noção de que quando vocês fazem determinadas coisas, tende a dar errado. Então, é um processo mesmo de avaliação mais racional sobre os padrões de vida de vocês. Vamos ver agora com o oráculo da deusa, o que o oráculo da deusa tem a dizer. Caíram muitas, peraí. O oráculo da deusa, uma carta para o mês de agosto de Áries, por favor. Amaterasu, beleza. Amaterasu é uma carta que ela fala que a verdadeira beleza, ela tá dentro de nós, né? A verdadeira beleza, a harmonia, é a verdadeira transformação também, ela vem quando a gente aceita, né, e busca dentro de nós os nossos próprios recursos, né? As coisas externas, elas estão ali para nos ajudar e não necessariamente para não é serem determinantes de tudo da nossa vida. Então é uma carta que nos lembra de olhar para o nosso interior, dos nossos recursos, a nossa capacidade, tudo aquilo que é nossa beleza, a nossa particularidade, né? Beleza não é só aquilo que as pessoas gostam ou acham bonito na gente. Beleza interna tá naquilo que é nosso, a nossa particularidade, a nossa força, que por vezes poucas pessoas vão conseguir reconhecer, mas são nessas coisas que residem o nosso poder pessoal, o nosso poder de transformação de vida, né? O nosso poder, inclusive, Áries, de que a gente consiga apreciar a vida e apreciar a nós mesmos, né? Intensamente, independente do que seja, de como estejam as coisas. Então, eu vejo como um processo, essa carta como um processo de transformação interior para vocês, a partir de olhar para as suas forças, para as suas particularidades, para as suas belezas, como eu disse, né, fortalecendo o poder pessoal de vocês, abrindo os seus caminhos, acreditando que vocês são capazes e que vocês conseguem sim, tá? Aquilo que vocês necessitam. É isso que eu tenho para vocês, Áries. Tchau, tchau.